Jefferson, e eu confesso para vocês que eu fiquei muito curioso para ver um debate de Roberto Jefferson e Lula. O que você acha, Cubaninha? Estamos todos, né, ansiosos para ver isso. Só que primeiro, Paulo Matias, precisamos lembrar que não sabemos se ele vai poder mesmo sair candidato, né? Temos que ver aí se o Alexandre de Moraes, que atualmente é o que comanda toda a justiça no Brasil, vai permitir. Porque, para quem não sabe, o Roberto Jefferson, ele esteve preso, agora está em prisão domiciliar e até hoje a gente não sabe baseado em qual decisão, por qual motivo o Roberto Jefferson está preso. Então, se o Alexandre de Moraes ou a justiça, temos que saber quem que vai tomar essa decisão, vai depender dessa decisão se o Roberto vai poder ou não se lançar aí candidato. Agora, tem dois motivos aí dessa decisão dele. A primeira é que ele quer alavancar o PTB, o seu partido. Tem vários pré-candidatos aí conservadores que o PTB abrigou. Então, ele precisa se manter aí na mídia. Foi uma boa ideia, essa ideia aí da candidatura, para colocar o partido em alta, em evidência, para ver se conseguem fazer de 1 a 2 deputados por estados. O segundo objetivo com essa candidatura é ajudar, de fato, como ele falou, o presidente Bolsonaro, porque são todos contra o Bolsonaro. Então, tendo aí essa figura do Roberto Jefferson fazendo a defesa do Bolsonaro e falando algumas verdades que Bolsonaro, infelizmente, nesse ano agora eleitoral, não vai poder falar, porque estão todos de olho aí para impugnar a sua candidatura, é um grande apoio. Agora, uma coisa é clara, não tem nenhum santo. O Roberto Jefferson, ele cometeu seus erros no passado. Assim, não é uma flor, eu não coloco muita fé, não sei se é uma pessoa muito leal, o seu passado fala por si, mas é um grande aliado nesse momento. Fala, Paulinha. Só lembrando que em 2018, por 6-1, o TSE rejeitou a candidatura de Lula. Também, vocês se lembram, né? Sim. Depois teve 10 dias ali para escolher um novo candidato, Lula, que estava preso. Então, a gente tem aí esse 2018, será que agora essa decisão seria parecida ou haveria essa chance dessa candidatura? Ou, como a Zoe trouxe, é algo midiático aí só para levantar o nome, levantar o partido? Mas essa coisa de estratégia mesmo das candidaturas, cada uma das candidaturas vai lá e normalmente ela serve de uma linha auxiliar, principalmente aqueles que têm menos intenção de voto. Cadê o Ursão? Coloca o Ursão aqui na tela para conversar com ele. Vini, tudo bem, Paulinho? Bom dia para você. Eu quero entender um pouco aí do ponto de vista político, o que representa essa candidatura do Roberto Jefferson e se ela vai rolar mesmo até o fim, né? Vai ter interferência do judiciário? Eu acho que é justamente, Paulo, bom dia, eu acho que esse é justamente o ponto da candidatura, marcar uma posição contra o Supremo Tribunal Federal e expor a situação na qual o Brasil se encontra, né? Porque no momento que a gente tem uma elite fazendo cartinha para a democracia, maravilhosa, cheirosa, nós temos hoje essa situação. Roberto Jefferson, um presidente de partido, um político que está preso, ninguém, como a Zoe colocou bem, ninguém sabe por quê, por conta de um inquérito absolutamente inconstitucional. Então hoje, quem decide se ele vai poder ser candidato ou não, é o Supremo Tribunal Federal, principalmente a figura do Alexandre de Moraes. E se alguém enxerga nisso normalidade, eu acho que não está prestando atenção, né? Nós temos o Lula, um candidato descondenado, podendo ser candidato abertamente, apesar de ter sido condenado 2 vezes por comandar o maior esquema de corrupção da história do mundo, né? Da história do planeta Terra. Apesar disso, nós temos o Roberto Jefferson, que não pagou pelos crimes dele de corrupção, lá, condenado lá no Supremo Tribunal Federal, na época do Mensalão, pagou por eles, hoje poderia ser candidato, mas não pode, não por isso. Não pode porque falou mal, falou grosso com Alexandre de Moraes e ninguém sabe exatamente onde é que está isso no Código Penal, quais são as consequências disso, por que o julgamento dele não acontece, o inquérito não avança, não vira acusação. Essa é uma situação muito triste que o Brasil vive hoje em dia. Eu acho que o lançamento da candidatura do Roberto Jefferson serve para isso, para marcar um ponto e marcar uma posição. Essa é a principal consequência política. Muito bem, Paulinho. Guguinha, você acha que atrapalha o Lula de alguma forma e a presença dele no debate vai rolar? Olha, o Roberto Jefferson, ele está fazendo aquele papel que outros políticos menores costumam fazer nas eleições, que é o de se comportar como um boca de aluguel. É comum nas eleições ter aquele boca de aluguel? Que é
de certa forma, patrocinado ou que tem interesse em formar uma coligação com outro grupo e que atua na eleição. Isso acontece em toda eleição. Sempre tem candidato a governador ou a presidente que se comporta como o famoso boca de aluguel, que ele está ali na eleição para fazer um discurso que vai favorecer um outro candidato, não necessariamente a ele, para ajudar um outro candidato que está numa melhor condição. A novidade é que ninguém costuma explicitar que é um boca de aluguel. As pessoas fazem isso na mocó, escondidinho, porque é meio vergonhoso você se tornar público, né, se colocar como um candidato já como um boca de aluguel. Porém, o Roberto Jefferson inovou nisso. Ele está já deixando explícito, está deixando claro que fará esse papel. Ele será um boca de aluguel do bolsonarismo. Estará ali para falar talvez coisas que o Bolsonaro, se falar, corra risco de perder a candidatura. E como o Roberto Jefferson não tem mais nada a perder, dito inclusive isso ontem pelo Daniel Silveira, já que já está preso, por que não afrontar a justiça e fazer esse papel de continuar sabotando as instituições, atacando o STF, já que o Bolsonaro, como candidato, correria sérios riscos se fizesse isso. Ser candidato é uma afronta à justiça? Portanto, você ser um candidato que faz o papel de ficar atacando o STF é óbvio que é uma afronta à justiça. Porque ele não pode ser candidato? O papel, no papel dele já está claro. Como você mesmo disse há pouco, tentar colocar essas mazelas que o STF está colocando no Brasil. Marcar que posição? A posição de que o STF, de que a ditadura da toga está prestes a acontecer. Não está prestes, está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. O Roberto Jefferson que vai chegar daqui a pouco o Gilmar Mendes com um tanque ali, pilotando. Não, Alexandre de Moraes tem uma coisa muito mais poderosa, é a caneta. Mas você acha que é assim que é feito? Gente, o que está acontecendo é muito simples. A gente tem um presidente sabotando as outras instituições e agora a gente vai ter um governador, um candidato a presidente fazendo esse papel. A gente tem um Bolsonaro convocando embaixadores para dizer que pode não aceitar o resultado da eleição, para colocar em dúvida o processo eleitoral. Isso tudo provocou uma reação gigante. E ele não pode continuar fazendo isso como candidato. Ele fez isso antes de se colocar como candidato. Agora que ele é candidato, se ele continuar fazendo esse tipo de ameaça, ele corre sim o risco de perder a candidatura. Então, amigão, quem fará esse papel será Roberto Jefferson, que falou explicitamente que está na eleição para isso. Portanto, é um boca de aluguel explícito que teremos dessa vez. Mas é do game, né? É do jogo. Eu não vejo nada de irregular nisso. Se ele quer passar por esse papel, passe. É pequeno para um político fazer isso. Cara, foi preso. Mas aí, ficar ali atacando o STF. Se a gente analisar na história, teve uma galera que passou por boca de aluguel para ajudar o Lula também. Tem um histórico de boca de aluguéis, sempre tem para governador, para presidente, e dessa vez a gente tem que já está se colocando. E já está se colocando dessa vez como um boca de aluguel. Gente, olha só,